definitivamente marcados, vocês estejam na frente dos demais, tá bom? Quase 30 pessoas, vamos lá então. Bom, pessoal, dando continuidade então na nossa disciplina de História do Brasil, na última aula, se eu não me engano, eu falei com vocês sobre o ciclo econômico do ouro aqui no Brasil, que foi o nosso terceiro ciclo econômico principal. Vocês se recordam? Foi isso mesmo que eu dei na última aula, né? Se eu estou errado, por favor, me confirmar no chat. Deixa eu desligar aqui que eu estou com o computador e o celular aberto estava dando eco. Isso mesmo. Obrigado, Henrique. Então, pessoal, vamos dar continuidade de acordo com o que a gente terminou na última aula. Acho que eu terminei de falar sobre o ciclo do ouro. Falei sobre todo aquele período em que o ouro foi o principal produto da nossa economia. Lembrando que a gente teve, até então, no nosso momento, 3 ciclos importantes econômicos, que foi o ciclo do pau-brasil, que durou 30 anos durante o período pré-colonial. Posteriormente, a gente já ingressou no período do ciclo da cana-de-açúcar, que durou praticamente 2 séculos. E daí, posteriormente, entramos no ciclo do ouro, após as descobertas das agidas de ouro, prata e diamante no centro-oeste e no sudeste, ali nos estados principalmente do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, certo? Então, a gente deu início ao ciclo do ouro, falamos mais ou menos tudo o que aconteceu durante esse período lá no século XVIII, e finalizamos o ciclo do ouro. Eu acho que eu cheguei a falar das principais consequências do ciclo do ouro e da sociedade mineradora para a colônia brasileira, mas mesmo que eu tenha falado, eu vou repetir porque eu acho importante a gente retomar esse principal ponto para que a gente possa partir para a nossa próxima aula. Em 5 minutinhos a gente retoma, tá bom? Bom, as principais consequências do ciclo do ouro para o Brasil, de todas aquelas mudanças sociais que aconteceram nessa época, foram essas. O crescimento demográfico, como a gente viu, a população brasileira na época aumentou quase 10 vezes, de aproximadamente 300 mil que a gente tinha antes do ciclo do ouro, no período da cana-de-açúcar, passou para 3 milhões e 300 mil, certo? Então, 10, 11 vezes a mais a população cresceu, em especial pela vinda de europeus, especialmente os portugueses, para cá, para explorar essa economia que era tão esperada pelos portugueses. Desde o início da colonização, eles queriam encontrar ouro aqui, quando eles encontraram, eles vieram em peso para que eles pudessem explorar todas aquelas jazidas que estavam sendo encontradas, certo? Outra consequência importantíssima desse período foi justamente a interiorização do território brasileiro. Isso é importantíssimo para vestibular também, porque até então os engenhos da cana ficavam majoritariamente no litoral, na faixa litorânea, na costa brasileira, e, consequentemente, a população ficava nesse local. Agora não. As jazidas de ouro, prata, etc., foram encontradas no sudeste e no centro-oeste do Brasil, muito mais para o interior. Portanto, a colônia, obrigatoriamente, ela foi se interiorizando e as cidades foram adentrando para o interior do Brasil cada vez mais, tá bom? Desenvolvimento das atividades complementares, que eu coloquei aqui, que é importantíssimo a gente saber. A cana-de-açúcar, até então, a economia vivia naquele sistema de plantation, lembra? Que era a monocultura. Eles focavam só exclusivamente produção da cana para exportação para a Europa, sem a produção, sem o desenvolvimento de atividades complementares. Agora não. Agora a gente tem um desenvolvimento de atividades complementares, em especial para abastecer aquelas cidades que foram formadas em volta das minas de ouro, em especial em Minas Gerais e em Goiás, tá bom? E aí eu destaco para vocês as atividades complementares, o comércio e a pecuária, que foram atividades que começaram a se desenvolver um pouco mais durante o período do ouro no Brasil, tá bom? Bom, desenvolvimento da classe média e da urbanização. A classe média ela foi se desenvolvendo consequentemente por conta das atividades complementares. Então, os comerciantes pequenos e médios, as pessoas que exploravam a atividade pecuária, dentre outras atividades complementares, começaram a formar essa pequena classe média na sociedade brasileira. E a urbanização, né? Até então, por conta também do sistema de plantation, a sociedade era basicamente rural no período da cana-de-açúcar. Vocês lembram? Viviam dentro dos engenhos, basicamente, quase não saíam para nada. Existiam poucas cidades e pequenas cidades. Agora não. Agora, várias e importantes cidades foram se formando, não só ao redor
não só ao redor das jazidas de ouro e prata, etc., mas também em toda a região sudeste, centro-oeste, aqui em São Paulo, principalmente, se desenvolveram mais as cidades, no Rio de Janeiro também. E, portanto, a gente tem esse processo de urbanização da colônia brasileira. A gente tem agora algo importantíssimo para a gente destacar, que é o desenvolvimento de um comércio interregional. Até então, não existia comércio forte entre as regiões do Brasil, sul, sudeste, sudeste, nordeste, etc. O comércio era muito fechadinho nessas regiões, e agora, por conta desse avanço para o interior do Brasil, as atividades de comércio foram se desenvolvendo. Por exemplo, a gente destaca a pecuária, que era mais forte no sul, e foi se desenvolvendo para o comércio junto à região nordeste, à região norte, à região sudeste e à região sudeste, tá bom? E a mudança do eixo econômico com a consequente mudança da capital para o Rio de Janeiro, tá? O eixo econômico até então, no período da cana, era basicamente o Nordeste, porque as principais produções, os principais engenhos de cana, a economia canavieira era quase que focada no Nordeste, em especial ali na região de Pernambuco, conforme a gente estudou. E, portanto, o eixo econômico e o eixo administrativo da colônia brasileira ficava na região Nordeste, consequentemente. Com o foco na região Sudeste, na região Centro-Oeste, quase que obrigatoriamente o eixo econômico voltou para essa região e o eixo administrativo foi obrigado a se voltar também, até para facilitar a arrecadação de tributos. Hoje é muito mais fácil você controlar estados longe por conta da tecnologia, etc., mas naquela época não. Então eles acharam melhor trazer a capital do Brasil, que antes era em Salvador, que era mais próximo da produção em massa da cana, trazer para o Rio de Janeiro. Então a capital do Brasil veio para o Rio de Janeiro durante o período do ouro, para que pudesse ficar mais perto desse eixo econômico e, consequentemente, para a administração da colônia acontecer ali, eles facilitarem a arrecadação de impostos, o controle da importação e da exportação, que acontecia mais agora no porto do Rio de Janeiro e de Santos, e não mais focado na região Nordeste, tá bom? Então, automaticamente, quando a gente tem essa mudança do eixo econômico para a região do Sudeste, do Centro-Oeste, a gente tem um maior desenvolvimento econômico nessa região. Até então, São Paulo, por exemplo, era uma cidade basicamente esquecida pela metrópole portuguesa, tá? Então, São Paulo vivia, conforme a gente já estudou, numa certa miséria. E não tinham atividades econômicas fortes se desenvolvendo aqui. Tanto é que aqui que foi desenvolvido o trabalho dos bandeirantes, e eles, inclusive, que encontraram o ouro justamente porque não tinha uma atividade econômica forte aqui. E o Nordeste, pelo contrário, o Nordeste era o principal foco econômico com o desenvolvimento da colônia na época. E com essa mudança de eixo, com essa mudança de capital, as coisas se inverteram. O Sudeste passou a se desenvolver pouco a pouco, gradativamente, muito mais, e o Nordeste entrou em decadência com uma maior crise econômica, tá bom? Bom, e para finalizar, eu coloco que uma das principais consequências desse período foi uma maior crítica ao Pacto Colonial, né? Vocês lembram que foi o Pacto Colonial? Eu fico olhando aqui para ver se vocês mandaram no chat alguma coisa. O Pacto Colonial era aquele acordo, né, aquele sistema onde a colônia, no caso nosso, o Brasil, ele só podia comercializar com Portugal, só podia vender seus produtos para lá e só podia importar, produtos que viessem de Portugal. Então tinha essa cláusula de exclusividade, digamos assim, imposta pela metrópole na colônia, para que ela pudesse controlar e explorar a colônia. E nessa época houve uma maior crítica ao pacto colonial, justamente pela exploração grande que teve, em especial na arrecadação de tributos. Lembra que quando eu conversei com vocês sobre o período do ouro, a gente falou sobre aqueles impostos, a gente falou sobre aquelas revoltas, em especial em Confidência Mineira, que todas aconteceram em especial pelo aumento da taxa tributária, tá? E elas pediam, entre outras coisas, a república, o fim da monarquia e, algumas delas, a independência do Brasil, tá bom? Bom, inclusive foi nessa época que surgiu um maior movimento pela independência do Brasil, conforme a gente vai ver agora, talvez no final dessa aula, tá bom? Se der tempo. Bom, então vamos lá. E aí a gente terminou, então, o ciclo do ouro aqui no Brasil, e a gente vai começar outro período muito importante para a nossa história, que é um pouco mais curto, mas não menos importante, muito pelo contrário, é importantíssimo, que é o período joanino,
que eu particularmente é o período que eu acho mais interessante, que eu mais gosto dessa aula, que é o período em que o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, que posteriormente virou rei, veio ao Brasil, né? A famosa fuga da família real portuguesa ao Brasil, e daqui passou a controlar a metrópole portuguesa e todo o Império Português, conforme a gente vai ver a partir de agora nessa aula, beleza? Bom, então vamos lá. O que foi o período joanino? Que história é essa de fuga da família real portuguesa para o Brasil? Bom, pessoal, o que estava acontecendo na Europa durante esse período? Pensa no ano de 1808 e um pouquinho para trás. Vocês lembram que quando a gente fala de história do Brasil, é importantíssimo sempre a gente falar de história da Europa. Na primeira aula eu falei sobre isso, né? Que a história mundial e a história europeia estão diretamente, obviamente, ligadas aos acontecimentos aqui no Brasil, em especial pelo Brasil ter sido descoberto por um país europeu e ter sido colonizado por mais de 300 anos por um país europeu, que é Portugal. Então, tudo que acontecia aqui no Brasil era um reflexo direto ou indireto daquilo que estava acontecendo na Europa naquele momento. Então, a gente, para falar do período joanino no Brasil, a gente volta um pouquinho para falar sobre o contexto europeu. Qual que era o contexto europeu? O contexto europeu eram as guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas vocês vão estudar com um pouquinho mais de calma e de riqueza de detalhes em história geral, se vocês já não aprenderam. Mas eu vou dar uma passada por cima aqui rapidinho para que a gente possa se situar para entender o movimento do período joanino. Bom, a Europa passava pelo período das guerras napoleônicas. Foi um dos períodos mais conturbados da história do continente europeu. O que aconteceu? Napoleão Bonaparte, como vocês já ouviram falar, ele era um general pró-revolução francesa que comandava o exército francês. E ele liderou o exército francês contra diversas consolidações. O que eram essas consolidações? Eram grupos, em resumo, de outros países que se formaram para tentar derrubar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento político ideológico que virou um movimento militar posterior na França, que visava aqueles ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, fim da monarquia, do poder absolutista do rei, etc. E vingou na França esse movimento. Eles derrubaram, decapitaram reis e assumiram o poder. E os outros países, as outras monarquias vizinhas e próximas da França, não estavam contentes com esse movimento, porque eram ideais que, obviamente, que iam interferir e afetar dentro daqueles próprios países. Aqueles povos também passariam a pedir o fim da monarquia, etc. e tal. Então, formaram-se consolidações, que foi assim chamado pela história, de alguns países para que eles tentassem derrubar o que aconteceu na Revolução Francesa. E Napoleão Bonaparte, que era um jovem general do exército francês, que desde os 16 anos lutou no exército francês, ele liderou o exército francês, que inicialmente era menor do que a soma dos outros exércitos, e conseguiu vencer praticamente todas as batalhas. E ganhou muito respeito dentro do território francês, Napoleão, por todas essas batalhas que ele venceu. Então ele liderou o exército francês, ele era inclusive, ele é listado como um dos maiores gênios de guerra da história da humanidade, tá? Inclusive Napoleão, ele é o homem que mais se tem livros escritos sobre ele, com exceção de Jesus Cristo, na história da humanidade, para a gente saber a importância que ele tem para a nossa história. E ele é tratado por muitos como o principal, né, ou um dos principais pensadores de guerra, mais inteligentes estrategistas da história da humanidade. E ele liderou a França durante todas essas batalhas, essas consolidações. E ele ganhou respeito, ganhou credibilidade dentro do território francês, até que ele mesmo deu um pseudo-golpe, né, o chamado golpe de 18 de Brumário, onde ele assumiu o governo da França como primeiro cônsul e, posteriormente, ele assumiu como imperador e se auto-intitulou imperador francês. Tá bom? Então, ele assumiu o controle da França, tanto militar como administrativo, e a gente passou por esse período das guerras napoleônicas, onde ele passou a atacar, invadir e conquistar diversos territórios vizinhos, tá bom? Então, basicamente, quase que todo o território europeu ficou sob domínio da França, ficou sob domínio de Napoleão Bonaparte. Ele construiu um exército muito grande e muito forte sob seu domínio e passou, então, a todos os países vizinhos passaram a se render a ele por conta de seu poderio militar, tá bom? Então, isso é importante a gente saber. E aí o que aconteceu? Tava um caos na Europa. Napoleão estava invadindo, conquistando, e todos os outros países estavam ficando submissos a ele, menos um único país que Napoleão nunca conseguiu vencer,
que foi justamente a Inglaterra. Por quê? O que acontecia com a Inglaterra? A Inglaterra era o principal rival francês já histórico. Eles já tinham essa rivalidade forte há muitos anos, alguns séculos. E Napoleão, ele queria, obviamente, invadir, conquistar e deixar também a Inglaterra, que era a outra grande potência europeia na época, submissa às suas vontades. Obviamente que a Inglaterra não queria que isso acontecesse. E Napoleão nunca conseguiu invadir a Inglaterra. Napoleão perdeu as batalhas por mar, porque o que acontecia? A Inglaterra, ela é separada do continente europeu pelo mar. Ela não é territorialmente ligada à Europa. Portanto, Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra com um exército. Ele tinha que usar a marinha. Só que a marinha inglesa era a maior e mais forte frota naval do mundo à época. Eles contavam aproximadamente com 880 navios de guerra, super bem treinados. Para vocês terem noção, Portugal também, que era uma certa potência, mas que estava em decadência à época, contava com um pouco mais de 30, 40 navios de guerra, enquanto a Inglaterra contava com 880. É um número surreal para a época. Então, a marinha inglesa, que era a mais forte e maior frota naval militar do mundo, não deixava que Napoleão invadisse a Inglaterra. Obviamente, Napoleão perdeu as batalhas por mar e não se conformou com isso. Napoleão não conseguia, né, com todo o seu egocentrismo e querendo conquistar tudo e todos ficassem submissos a ele, não admitiu perder para a Inglaterra e queria, de uma forma ou de outra, acabar e conquistar e acabar com essa força toda inglesa. E já que ele não conseguia fazer isso militarmente, ele tentou enfraquecer economicamente a Inglaterra e, consequentemente, o exército e a marinha inglesa iam se enfraquecer por falta de investimento. E o que ele fez? Ele fez aquilo que a gente conhece como bloqueio continental, cujo nome oficial é Decreto de Berlim. Então, com esse Decreto de Berlim, ele decretou o quê? Ele falou assim, olha, a partir de hoje, nenhum outro país europeu pode comercializar com a Inglaterra, nem comprar, nem vender produtos. Se fizer isso, vocês vão sofrer retaliações do meu exército. Obviamente que todos os outros países, com medo de Napoleão, respeitaram o bloqueio continental e, a maioria deles, pelo menos, né, interromperam o comércio com a Inglaterra. E a Inglaterra não tinha para quem vender. A Inglaterra estava toda pós-revolução industrial, com as suas fábricas produzindo os novos produtos industrializados, etc. Precisava vender, precisava de mercado consumidor. E, obviamente, que isso ia quebrar a Inglaterra, né? Não iam poder nem comprar nem vender produtos. E, consequentemente, a marinha inglesa ia ser enfraquecida pela falta de investimento, e Napoleão conseguiria chegar ao seu objetivo. A ideia era boa e começou a funcionar. Porém, tinha um paísinho ali no sudoeste europeu que não respeitou inicialmente o bloqueio continental, que foi justamente Portugal, nossa metrópole, que comandava a colônia brasileira. Por que Portugal não respeitou o bloqueio continental? Primeiro, Portugal era um parceiro histórico da Inglaterra. Já há anos que eles tinham uma parceria comercial muito forte, inclusive tinha um tratado famoso vigorando entre os dois países, que era o Tratado de Methuen, conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, onde Portugal se comprometia exclusivamente a importar apenas tecidos das fábricas inglesas e a Inglaterra se comprometia a comprar apenas vinhos portugueses. Então, eles eram parceiros já há muitos anos e Portugal não quis, em um primeiro momento, aderir ao bloqueio continental. E fora que a Inglaterra também ameaçava Portugal, que se Portugal aderisse ao bloqueio continental, a Inglaterra ia atacar Portugal por mar, né? Portugal é um país litorâneo, inclusive a capital portuguesa fica em cidade litorânea, e a Inglaterra tinha ameaçado que se Portugal aderisse ao bloqueio continental, ela ia posicionar parte da frota naval na costa portuguesa e ia bombardear as cidades, assim como fez com outros países que aderiram ao bloqueio continental e que eram parceiros da Inglaterra. Então, eles tinham esse receio e Portugal ficou, então, entre a cruz e a espada, né? Se eles não respeitassem o bloqueio continental, Napoleão iria invadir Portugal por terra e derrubar a monarquia portuguesa, a família real. E se eles aderissem ao bloqueio continental, eles iam perder um parceiro comercial forte e ainda iam ser bombardeados pelo mar, pela Inglaterra. E quem comandava Portugal, Império Português na época era um jovem príncipe chamado Dom João VI. Ele era o príncipe regente de Portugal, ele não era o rei de Portugal, porque a mãe dele era a rainha de Portugal, que era a Dona Maria, que ficou conhecida como Maria a Louca, porque ela enlouqueceu, ela teve problemas psiquiátricos e foi afastada do trono português.
E como ela não tinha morrido, né, o Dom João VI, que ainda não tinha esse nome, né, passou a se tornar o príncipe regente de Portugal, enquanto a mãe dele ficou viva, até que posteriormente ela faleceu e ele se tornou rei de Portugal. Mas até então ele era príncipe regente, ele era jovem, ele não havia sido educado para ser rei, né? Porque naquela época os filhos primogênitos eles tinham uma educação especial para que eles se tornassem reis. Ele não tinha, porque o irmão mais velho dele tinha falecido, então ele não teve essa educação para ser rei. E ele era uma pessoa muito medrosa e muito insegura. E justamente ele estava no comando de Portugal durante esse período mais tenso, digamos assim, um dos períodos mais tensos da história do país. Então, ele tinha que tomar uma decisão. Ele não sabia o que ele fazia. Ele não sabia se ele aderia ao bloqueio, se ele não aderia ao bloqueio, o que ele fazia. Então, ele falou assim, bom, eu vou enrolar. Eu não vou aderir ao bloqueio. Ó, Inglaterra, tô firmão com vocês. Porém, ele foi lá para Napoleão e falou, olha, eu vou aderir ao bloqueio. Começou a enganar Napoleão. Napoleão, obviamente, foi pressionando, até que ele percebeu que Portugal não estava respeitando o bloqueio continental e falou, bom, é um ultimato agora. Ou vocês definitivamente cumprem, ou vocês serão invadidos pelo exército francês. E mandou uma frota do exército francês já caminhar a caminho de Portugal. Vendo que não tinha muita alternativa, Dom João VI precisava de alguma alternativa. Ele precisava tomar alguma atitude e desde então já estava ressurgindo na cabeça da família real portuguesa uma ideia que sempre que tinha algum problema, essa ideia vinha à tona, que era a ideia da corte portuguesa vir ao Brasil. Nesse caso, viria fugida e viria com o apoio da marinha inglesa. Então, Dom João falou assim para a Inglaterra, olha, vocês querem que eu feche com vocês, eu fecho com vocês, mas vocês vão ter que nos ajudar. Então, a gente pretende fugir para o Brasil. A gente quer levar toda a corte portuguesa para lá e vocês nos dão essa escolta, né? Os navios de guerra de vocês escoltam toda a frota portuguesa da costa da Europa até a chegada no Rio de Janeiro para a gente se instalar lá. E a Inglaterra concordou, obviamente. Falou, não, tudo bem, estamos fechados, vamos fazer assim. Então foi isso que aconteceu, basicamente, né? Um resumo muito drástico. Foi isso que aconteceu. Dom João, ele estava entre a cruz e a espada, não sabia se respeitava o bloqueio continental ou não. Enrolou Napoleão até quando deu. Uma hora não dava mais, ele precisou tomar uma atitude. Nessa, o exército português já estava praticamente chegando, naquela época demoravam semanas, né, para sair da França e chegar a pé em Portugal. Nessa, o exército português estava praticamente chegando em Portugal e Dom João acabou tomando essa escolha, essa atitude. Alguns fatos e dados históricos mostram que se Dom João tivesse optado por ficar e lutar contra o exército francês com o apoio dos militares ingleses, eles teriam boas chances de vencer, porque Napoleão mandou para a França um exército bastante fraco e numericamente pequeno, perto do exército francês que costumava ir para batalhas importantes. Então, alguns relatos históricos, boa parte deles, dizem que se Dom João tivesse optado pela guerra e assumido a bucha, digamos assim, e lutado contra os franceses com o apoio do exército inglês, provavelmente ele teria vencido, mas ele não, essa opção nem passou pela cabeça dele, talvez por ele ser, historicamente, né, os relatos dizem que ele era muito inseguro e muito medroso, ele optou pela solução que para ele era mais fácil e mais segura, que era fugir para o Brasil e ficar protegido via mar. Ele sabia que Napoleão não iria conseguir chegar ao Brasil para pegar ele, porque a marinha inglesa ia fazer essa escolta e dominava o Oceano Atlântico os navios ingleses. Então a França não teria chance e, consequentemente, ele e toda a família real iria para o Brasil e foi isso que aconteceu, tá bom? No final do ano de 1807, já quando o exército francês estava praticamente entrando em Portugal, ele reuniu toda a corte portuguesa, todos os tesouros nacionais, limpou os cofres de ouro, que tinha muito ouro, inclusive que vieram do Brasil, para trazer de volta para cá, junto com a coroa portuguesa, e vieram milhares de pessoas em mais de 15, 20 navios portugueses, tá? Eles trouxeram para cá todas as riquezas nacionais, a Biblioteca Nacional, o ouro,
todas as riquezas que tinham nos cofres, obras de arte, nos cofres da coroa portuguesa, vieram para cá, junto com toda a família real, toda a nobreza, os políticos importantes, juízes, etc., o próprio exército português, que era pequeno, e todo mundo veio para o Brasil para instalar a sede do Império Português aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Putz, mas não faz muito sentido, né, abandonar Portugal e vir para o Brasil. Você vai praticamente entregar Portugal para Napoleão. Basicamente foi isso que aconteceu. Mas era muito importante para o Império Português em geral que a família real não fosse deposta do trono, porque Portugal ele tinha um império enorme. Ele tinha colônias na América, ele tinha colônias no Atlântico, ele tinha colônias na África, ele tinha colônias na Ásia. Então, Portugal tinha um império muito mais vasto do que o próprio país de Portugal. Então, Portugal, o rei, no caso o príncipe regente, se ele conseguisse manter o seu domínio sobre todo o império, exceto o próprio território português, ainda seria vantajoso para ele. Então, ele optou por trazer a coroa para cá e instalar a sede do Império Português no Brasil, para ficar protegido de Napoleão Bonaparte e protegido por conta também da marinha inglesa que estava ao seu favor, tá bom? Então, basicamente, é todo esse contexto. Ele abandonou o território português lá e os portugueses quase que a própria sorte, né, para a invasão dos franceses. O exército francês chegou, facilmente dominou o local. Inclusive, o Dom João VI deixou já alguns soldados lá justamente para que eles pudessem receber, para não ter guerra. Falou, olha, tudo bem, não vamos nos opor à invasão de vocês. E eles vieram para o Brasil, tá bom? É até legal aquele livro 1808, que eu me indico para vocês lerem. É um famoso livro do... Esqueci o nome do historiador que escreveu. Nem historiador, é um jornalista. Mas é um livro que é muito interessante para quem gosta de história. Mas é bom a gente ler ele com uma ideia de que ele é um pouco romântico, tá bom? Não foi exatamente daquela forma que aconteceu. Ele dá uma exagerada em vários pontos ali, para ficar legal a leitura. Mas é um livro muito interessante que eu acho muito bacana que vocês leiam, 1808, que conta justamente a história da fuga da família real portuguesa para o Brasil nessa época. E até que Dom João VI, toda a família real portuguesa e a corte embarcassem nos navios na costa de Portugal, a marinha inglesa não sabia o que fazer, porque o Sir Sidney Smith, que era o comandante da frota naval inglesa que estava na costa portuguesa naquele dia da fuga, ele foi para lá com a seguinte ordem da Inglaterra: olha, vocês vão se posicionar com os navios na costa portuguesa e esperar a vinda da família real. Se Dom João e toda a corte vierem e confirmarem a parceria conosco, vocês escoltam eles com segurança até o Brasil. Se eles não vierem, vocês têm ordem para entrar em guerra com Portugal e bombardear o país. Então, até então, eles tinham uma ordem dupla. Eles não sabiam muito bem o que fazer. Até que, definitivamente, essa fuga aconteceu. Foi uma fuga muito maluca, tá? Porque não foi nada organizado. Eles simplesmente, numa loucura, organizaram tudo e todos, pegaram tudo que tinha de importante no país, colocaram dentro dos navios e falaram, vamos para o Brasil. E foi isso que aconteceu. E aí, posteriormente, os navios portugueses se aproximaram dos navios ingleses e a parceria foi firmada, digamos assim, e eles vieram para o Brasil, chegando aqui no início de 1808, tá bom? E aí, Dom João VI chega ao Brasil, acompanhado de toda a corte portuguesa, para instalar o governo provisório aqui na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, beleza? Bom, meia hora de aula. Alguma dúvida, pessoal, antes de eu passar para a próxima parte? Não? Nenhuma? Tudo certo? Valeu, Henrique. Vamos participar, pessoal. Acorda aí. Sei que tá difícil, vocês devem estar enrolados na coberta, mas vamos participar. Não deixe passar alguma dúvida se ficar, não, beleza? Bom, o que aconteceu? Só deixa eu passar aqui. 1808, então, eles chegam... Vou deixar claro. Tá, eu posso deixar, tá bom? Bruno, pode deixar que depois eu envio os slides para vocês. Não é slide, tá? É um documento de Word que eu preencho para poder, quando eu monto minhas aulas, com algumas anotações importantes, aí eu mando para vocês. Bom, então, retornando, chegaram ao Brasil em 1808, certo? E a gente tem como primeira medida importante a abertura dos portos para as nações amigas, certo? Então, Dom João, a partir do momento que chegou para cá, resolveu decretar essa abertura dos portos para as nações amigas.
O que significa isso? Significa um livre comércio. Significa um livre comércio e, consequentemente, o fim, entre aspas, do pacto colonial. O que acontecia até então? O Brasil tinha bloqueado, digamos assim, o livre comércio nos portos, né? A gente não podia comercializar com outros países sem a autorização de Portugal e sem o pagamento de tributos para eles. A gente só podia comercializar com Portugal por conta do fim do pacto colonial. E quando a Inglaterra propôs, né, essa ajuda a Portugal, essa escolta, tudo isso que estava acontecendo, obviamente que eles tinham interesses por trás. Eles não eram bonzinhos, eles não queriam ajudar Portugal porque eles eram amiguinhos de Dom João. Não, eles tinham interesses econômicos por trás, como sempre em todos os fatos históricos tem. E o interesse da Inglaterra era justamente o mercado consumidor brasileiro, que era muito grande, já que eles estavam perdendo o mercado consumidor para vender os seus produtos das fábricas na Europa, eles precisavam de um outro mercado consumidor. E eles viam no Brasil uma grande oportunidade, até porque aqui não tinham fábricas, então a gente precisava comprar as coisas de alguém. E, obviamente, que a Inglaterra impôs essa abertura dos portos. Olha, Dom João, estamos aqui, estou te ajudando, mas você vai abrir os portos para que eu possa comercializar meus produtos com os brasileiros agora. Não tem mais sentido esse pacto colonial. Tudo bem, Dom João concordou, a abertura dos portos para nações amigas, livre comércio e Dom João, dentre outras coisas, decretou algumas coisas importantes que eu vou listar para vocês. Primeiro, que é a liberdade industrial. Até então, Portugal proibia a existência de qualquer indústria ou fábrica dentro do território brasileiro, justamente porque eles queriam que os brasileiros comprassem as coisas das fábricas portuguesas para gerar imposto para eles. Então aqui não podia ter fábricas. Só que como a corte veio para cá, não havia mais sentido, né? Não existia nem mais comércio nessa época, basicamente, entre Brasil e Portugal, por conta que a França estava dominando Portugal. Então, obviamente que não fazia mais sentido essa proibição de fábricas e indústrias. Então, Dom João também liberou a instalação de indústrias e fábricas aqui no Brasil. Ah, foi um boom de industrialização aqui? Não, não foi, tá? Algumas poucas foram abertas aqui, em especial, como eu vou falar daqui a pouco, a fábrica de pólvora e ferro, que inclusive foi próxima aqui da região de Sorocaba, que eram materiais importantes, né? Ferro para, dentre outras coisas, armamento e pólvora também para que pudesse abastecer o exército. Então, foi liberada a industrialização aqui no Brasil. E ele fez 2 tratados internacionais com a Inglaterra importantíssimos que a gente precisa destacar. O primeiro é o Tratado de Cooperação e Amizade, certo? O Tratado de Cooperação e Amizade, firmado com a Inglaterra, dentre outras coisas, ele visava extinguir gradativamente a escravidão no Brasil. Como assim? A Inglaterra, ela queria e tinha um movimento forte do país para extinguir a escravidão no mundo. Por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não. Novamente, interesses econômicos por trás. Tinha um movimento ideológico, né, que aí queriam acabar com a escravidão pelo aquilo que ela representa, né, para a humanidade, mas boa parte desse movimento era por conta de interesses econômicos, tá? Porque a escravidão, os escravos, eles não têm poder econômico de compra, porque eles não recebem salário, então eles não são mercado consumidor, consequentemente eles não compram os produtos ingleses. Então, basicamente é isso. Então, o fim da escravidão representaria que aquela mão de obra passaria a receber salário, consequentemente passaria a comprar, consequentemente passaria a comprar produtos ingleses. Então, a Inglaterra queria justamente o fim da escravidão para que formassem mercados consumidores no mundo muito maiores e mais abrangentes para importarem seus produtos, beleza? Esse era o principal foco da Inglaterra quando falava-se em fim da escravidão, tá bom? E é outro tratado, que foi o Tratado de Comércio e Navegação, que estabelecia tarifas tributárias mais baixas para os produtos ingleses em relação aos produtos de outros países. Por exemplo, se o brasileiro fosse comprar um produto vindo de uma fábrica inglesa, ele pagaria só 14% de imposto. 15% de imposto, desculpa. Enquanto se fosse comprar de outro produto, pagaria 24% de imposto. É bastante mais alto, tornando justamente os produtos ingleses mais interessantes para o mercado brasileiro. Foram todos tratados basicamente impostos pela Inglaterra, tá? Falaram, olha, Dom João, você vai assinar e ponto final, tá bom? Até porque eles tinham poder militar. Então, todos esses tratados, eles acabaram colocando na prática o fim do pacto colonial e aumentando a dependência do Brasil economicamente à Inglaterra. Beleza? Bom,
Esses são os tratados mais importantes, e aí então a gente destaca o fenômeno importante que a gente conhece como inversão colonial. O que é o fenômeno da inversão colonial? Bom, até então, o Brasil era uma mera colônia que ficava vinculado aos interesses da metrópole, que era Portugal. E o Brasil era explorado e todo o dinheiro era recolhido para o benefício da sede em Portugal, para o benefício da família real, da coroa portuguesa como um todo. Agora, não mais. Essa coroa e essa família real instala a sede do Império dentro do Brasil e, consequentemente, toda aquela arrecadação de imposto, tudo aquilo seria voltado para a própria capital, para a própria coroa que aqui está. Né? Essa que é a inversão colonial. O Brasil passa a ser o principal foco territorial e administrativo do metrópole portuguesa. Beleza? Bom, aí eu destaquei também três coisinhas importantes, além da criação e autorização de fábricas, que foi a criação da Biblioteca Real, que a gente não tinha até então. Essa biblioteca inicialmente foi formada com muitas das obras que vieram da Biblioteca Portuguesa, que veio junto com a fuga da família real para cá. A criação da imprensa régia, até então não existia imprensa no Brasil, era proibida a imprensa aqui. A partir de agora, existiu uma imprensa que ainda era muito censurada, ainda era muito limitada, controlada pelo Estado, mas existia, tá bom? A criação do Banco do Brasil, agora que a gente era a sede dessa metrópole, a gente precisava ter um banco próprio, a gente não tinha até então. Então, Dom João criou o Banco do Brasil, que posteriormente Dom Pedro I vai falir com o Banco do Brasil, mas é a história para a próxima aula. E as primeiras escolas de ensino superior, certo? Que são as universidades e as faculdades. Eu destaco aí a Escola de Medicina da Bahia, que foi a primeira que surgiu aqui, tá bom? Então, basicamente, a gente vê que neste período a gente passou a ter o maior desenvolvimento da colônia. Até então era tudo muito fechado, diversas atividades eram proibidas, a colônia era toda vinculada aos interesses e à exploração que a metrópole trazia para cá. Agora não mais, agora a gente tem uma certa liberdade, justamente porque viramos a sede do Império Português. Beleza? Nenhuma dúvida ainda, pessoal? Bom, aí a gente tem, em 1815, a criação de algo extremamente importante para a nossa história e que foi extremamente crucial também para que posteriormente acontecesse a nossa independência, que foi a criação do Reinado de Portugal, Brasil e Algarves, certo? Bom, Portugal sempre foi a metrópole, a sede do Império Português. Brasil era uma mera colônia explorada. A partir de então, Dom João não via mais sentido que o Brasil continuasse com status de colônia. Então, ele elevou o Brasil à mesma posição de Portugal e passou a se chamar de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Portugal não era mais, o Brasil então passava não mais a ser uma colônia, mas a ser um território incorporado ao território português, como se o território português fosse, tá bom? E isso aconteceu numa época onde a gente já não via mais sentido muito na exploração que a metrópole causava para a gente, a população já estava infeliz com toda aquela tributação que tinha que pagar e levar o dinheiro para Portugal, então, obviamente, que foi um processo que culminou com a nossa futura independência, conforme a gente vai ver no final dessa aula ainda hoje, tá bom? Bom, é importante a gente destacar, nesse período joanino, que Dom João gostou muito de ficar aqui no Brasil, tá? Ele foi o primeiro monarca, o primeiro rei europeu a pisar em uma colônia, a pisar em território americano. Já havia mais de 500 anos que a América havia sido descoberta. Diversos países monarcas europeus tinham colônias aqui na América, na África, na Ásia, etc. Mas nunca nenhum monarca, nenhum rei veio até a América, não só o Brasil como nenhum outro país, para conhecer, para visitar, muito menos para morar. Então a gente tem esse fenômeno histórico que é a primeira vinda de um rei europeu para o território americano, no caso, para o território brasileiro, pela primeira vez, tá bom? Então isso é importante destacar. E Dom João, ele desde o início gostou muito de ficar aqui no território brasileiro e penou para voltar. Vocês vão ver daqui a pouco que mesmo com a derrota de Napoleão na Europa, Dom João resolve não voltar para o Brasil a Portugal até que ele é obrigado a voltar. O que aconteceu? Durante esse período joanino que a gente fala, que é de 1808 até 1821, basicamente, algumas coisas importantes aconteceram aqui que eu vou contar para vocês agora. A primeira delas, da política internacional, são duas guerras que a gente se envolveu, que foi a invasão da Guiana Francesa, tá?
Logo que ele chegou aqui, no ano seguinte, em 1809, ele resolveu invadir com o exército a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um paizinho que fica posteriormente ao norte do Brasil, certo? E é território francês. Desde aquela época já era território francês. E para se vingar de Napoleão, como ele não podia guerrear com Napoleão na Europa, ele resolveu invadir um território francês na América e conquistar a Guiana Francesa, que passou então a fazer parte do território brasileiro. Consequentemente, retomou a França, mas essa é a história para outra aula. E também a invasão do Uruguai, no ano de 1821, tá bom? Uruguai, que era até então a chamada colônia cisplatina, tá bom? Que ficava sob domínio dos espanhóis, e Dom João resolveu invadir também e conquistar o território uruguaio, que passou por um breve período de tempo a pertencer ao Brasil. Posteriormente, também no governo de Dom Pedro I, a gente vai perder esse território, que vai voltar para se tornar independente, tá bom? Bom, isso é importante a gente destacar da política externa. Da política interna, é importantíssimo a gente destacar a Revolução Pernambucana de 1817, que foi uma revolução causada tanto pelas secas de 1815 e 1816, que causaram uma grave crise econômica e elevação nos preços dos produtos, em especial no Nordeste, na região de Pernambuco, e o aumento de impostos para favorecer a burguesia portuguesa. O que aconteceu? Toda aquela corte, toda aquela nobreza portuguesa que veio para o Brasil, eles estavam acostumados, obviamente, com um luxo muito grande, e Dom João VI, para poder manter tudo aquilo, toda aquela corte imensa e cara, ele passou a aumentar a tributação, aumentar os impostos aqui no Brasil, e obviamente que parte da população, a grande maioria, ficou infeliz com esse aumento tributário. E foi um dos fatores, junto com a seca e com a crise econômica do Nordeste, e todo aquele declínio da produção da cana, que tornaram essa Revolução de 1817 prática, e eles tentaram pôr fim à monarquia e eles pediam república, tá bom? Esse era o principal pleito da Revolução Pernambucana. A Revolução acabou sendo abafada pelo exército, mas deixou uma ideia de independência e de um fim da monarquia, que posteriormente também ajudou no processo de independência do Brasil, tá bom? Bom, retomando então um pouquinho para a Europa, o que estava acontecendo? Napoleão perdeu a guerra contra a Rússia, certo? A Rússia também não respeitou o bloqueio continental, e Napoleão havia ameaçado que quem não respeitasse o bloqueio continental ia ser invadido pelo exército francês. A Rússia não respeitou, e Napoleão então teve que cumprir, mesmo que sabendo que seria muito difícil essa batalha. A gente sabe que, historicamente, né, quem resolveu enfrentar a Rússia sofreu e perdeu muito na história da humanidade, né? A gente tem o que aconteceu com Hitler na Segunda Guerra, que a derrota para a Rússia foi crucial para a Alemanha perder força, e desde na época de Napoleão foi basicamente mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Hitler, aconteceu com Napoleão Bonaparte, para mostrar que apesar de toda a sua inteligência estratégica na Segunda Guerra, Hitler não aprendeu com a história, porque Napoleão Bonaparte ele invadiu a Rússia durante o inverno, num frio que a gente brasileiro não conhece, de menos 20 graus. E o que aconteceu? A Rússia é um país enorme, é um país continental, como vocês sabem, e Napoleão foi invadindo, né, pelo lado mais próximo da França, pelo lado europeu. E o exército foi invadindo, e passou a não encontrar nada, passou a encontrar cidades queimadas. Porque o que a Rússia foi fazendo? Ela foi abandonando as cidades próximas à fronteira, foi deixando vazio, tirando comida, tirando abastecimento de tudo, justamente para enfraquecer o exército que ia chegando. Então o exército francês foi avançando, e só encontrava cidades queimadas, não encontrava comida, um frio de rachar. Então o exército foi ficando fraco, até uma hora que chegou a um ponto e falou assim, bom, vamos voltar para a França. Só que nessa que eles estavam voltando fracos, o exército russo já tinha dado a volta no território, cercaram eles e praticamente massacrou o exército francês ali. E Napoleão acabou perdendo parte substancial do seu exército, enfraqueceu seu poder militar, ele acabou perdendo o domínio europeu e acabou sendo preso, inclusive, posteriormente, não nessa guerra, mas posteriormente em outra guerra com a Inglaterra. Então, a gente tem esse declínio da França, esse declínio do Império Francês que tinha sido construído na Europa, e aí não havia mais sentido, né? Portugal
retomou a autonomia, né? O exército francês abandonou Portugal e não tinha mais sentido de Dom João VI ficar no Brasil. Ele precisava voltar. Os portugueses se sentiram abandonados pelo rei e exigiam que ele voltasse para o país para dominar e para governar o país de lá. E, não, temos 8 minutos, dá para falar mais um pouquinho ainda. E Dom João não queria mais voltar para Portugal, ele estava muito feliz, digamos assim, muito satisfeito em governar aqui do Brasil. O Rio de Janeiro era um lugar bastante agradável para ele, e ele não queria mais voltar para Portugal. E os portugueses, insatisfeitos com essa decisão de Dom João VI, eles resolvem fazer uma revolução em Portugal, a chamada Revolução Liberal do Porto de 1820, certo? Foi uma revolução que pedia, dentre outras coisas, o retorno da corte portuguesa para Portugal, e também pediam para que Dom João assinasse uma constituição limitando os poderes do rei. Dom João resistiu, mas no final ele viu que se ele não voltasse para Portugal, eles iam perder o controle da situação e, consequentemente, ele ia perder o território, porque eles iam ali implantar um governo próprio. Então, essa Revolução do Porto criou as chamadas Cortes Portuguesas, né, que é uma espécie de Assembleia Constituinte, uma espécie de congresso, algo meio assim. As cortes que passariam, então, a governar o país, certo? O rei voltaria para lá e teria os seus poderes limitados por uma constituição que por ele seria assinada, tá? E aí Dom João foi obrigado a voltar, mas ele não queria simplesmente abandonar o Brasil e retornar ao Brasil na posição anterior. E as cortes portuguesas exigiam que o Brasil retornasse ao status de colônia. Eles exigiam que Dom João restabelecesse o Brasil como colônia portuguesa para que eles voltassem a explorar o Brasil. E aí Dom João fez o quê? Dom João voltou para a Europa, certo? Para assumir o trono de lá, acatando aquilo que as cortes portuguesas pediam, e também deixou aqui no Brasil o seu filho Pedro como príncipe regente, certo? Que posteriormente, depois que assumiu o trono, se tornou Dom Pedro I, mas até então era só o seu filho Pedro. Era um jovem príncipe, e ele deixou o Brasil nas mãos desse filho, porque ele também não queria abandonar completamente o Brasil, porque todos os outros países aqui da região, da América do Sul em especial, e América Central, América do Sul e América do Norte também, estavam se tornando independentes, ou já tinham se tornado independentes de suas colônias europeias. E Dom João sabia que no Brasil isso era inevitável acontecer, em especial se ele voltasse para a Europa. Se ele voltasse para lá, a independência ia acontecer no Brasil, porque a população não ia mais aceitar se submeter ao status de colônia como era antigamente. Então ele sabia que a independência do Brasil poderia acontecer se ele abandonasse o Brasil novamente nesse status de colônia. Então ele deixou aqui o seu filho Pedro, falou: olha, você fica como príncipe regente, representando o rei, representando a corte portuguesa, certo? E eu volto para assumir o governo lá em Portugal, tá bom? Tá bom, beleza, foi assim que aconteceu. Pedro ficou como príncipe regente no Brasil, para também a população daqui não se sentir abandonada pelo rei, pela família real, e ele voltou para Portugal. Só que ele chegando a Portugal, as cortes portuguesas que tinham tomado o poder lá falaram: não quero saber, manda seu filho voltar também. A gente vai restabelecer o Brasil como uma colônia portuguesa, assim como sempre aconteceu. Esse negócio de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves não vai continuar mais, não. Então, eles mandaram uma carta para Dom Pedro exigindo sua volta ao território português e também dizendo que ele não tinha autonomia para governar o Brasil e ele precisava cumprir as ordens que vinham das cortes portuguesas. Beleza? Basicamente, esse era o cenário que estava acontecendo. Bom, Dom João, ele já tinha, né, muitos relatos dizem que antes de voltar a Portugal, ele teve uma conversa com seu filho dizendo que ele também considerava a independência do Brasil inevitável, mas se ela fosse acontecer, ele queria que fosse pelas mãos de seu filho, que fosse pelas mãos de Pedro, e, portanto, ele deixou esse recado para a hora que ele sentisse que a independência estava prestes a acontecer por outros movimentos, que ele tomasse a frente e liderasse essa independência para governar o Brasil. E foi isso que aconteceu, conforme vocês vão ver mais para frente, certo? Bom, aqui no Brasil, alguns grupos políticos, os principais grupos políticos que governavam o Brasil,
em especial liderados por um cara chamado José Bonifácio de Andrada e Silva, que era um dos principais conselheiros de Dom Pedro I, deixado pelo seu pai, Dom João VI. Eles queriam, obviamente, a independência do Brasil, eles não queriam que Pedro voltasse para lá, e eles queriam que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil, certo? Por que eles queriam que Dom Pedro liderasse esse processo de independência? Primeiro, que porque com ele a gente conseguiria não romper o território brasileiro. A gente tem um território imenso, a gente tinha desde aquela época, só que não existia a identidade nacional de Brasil como a gente tem hoje, né? Somos brasileiros. Não, o pessoal de São Paulo se achava de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, Pernambuco, Bahia, etc., e assim sucessivamente. Não existia aquele sentimento nacionalista forte, patriótico. E se Dom Pedro voltasse para Portugal, não existiria um líder que conseguisse unir todas essas províncias por uma independência única. Então, provavelmente aconteceria a ruptura, o racha do território brasileiro, assim como aconteceu nas colônias americanas, né, nas colônias espanholas, desculpa. A gente sabe que os países da América do Sul, exceto o Brasil, eram todos colônias espanholas. E a independência deles se deu por províncias. Não tem um paizão como a gente tem no Brasil. E era isso que aconteceria no Brasil se Dom Pedro provavelmente não fosse o líder desse processo de independência. Eles não veriam uma identidade nacional única, forte, que pudesse unificar essas províncias por uma independência centralizada. Então, a elite que queria a manutenção do território brasileiro como é hoje, eles queriam que Dom Pedro fosse o líder desse processo de independência, tá bom? Bom, basicamente o que aconteceu? Dom Pedro não sabia se ficava, se não ficava. Dom Pedro não sabia se tinha realmente o apoio maciço da população para ficar aqui no território brasileiro, contrariando as cortes portuguesas. Então, esse grupo político criou uma fake news, certo? Desde aquela época, a gente já conversou em outras aulas que as fake news são políticas, digamos assim, né? São estratégias que foram criadas desde o início da nossa história. A gente tem diversos relatos de fake news importantes para atos políticos nacionais. Então, alguns grupos políticos criaram uma fake news e espalharam um boato no Rio de Janeiro de que Dom Pedro iria voltar, estava voltando para Portugal e iria abandonar a colônia. E como Dom Pedro estava muito em dúvida se ia, se não ia, esses boatos eles iriam trazer a população para pedir, implorar praticamente para o Dom Pedro para que ele ficasse no Brasil. E funcionou. Esses boatos criaram um burburinho na cidade e todo mundo ficou, não pode voltar, não pode nos abandonar, não podemos voltar a ser colônia. E aí teve um movimento grande da população pedindo para que Dom Pedro ficasse no Brasil, para que Dom Pedro não abandonasse o território brasileiro, não voltasse para Portugal. E no dia 9 de janeiro de 1822, a gente tem o chamado Dia do Fico, né? Que foi aonde Dom Pedro, né, historicamente tem esse romance, digamos assim, de que Dom Pedro foi até a sacada, a população estava lá, ele gritou se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digo ao povo que fico, tá? Se foi assim, se foi um pouco diferente também, para a gente pouco importa. O importante é o ato de ele falar que ficava e que ele não iria voltar para Portugal. Nesse mesmo dia, Dom Pedro assinou um decreto chamado Cumpra-se. O decreto do Cumpra-se, que assim ficou conhecido, dizia que nenhuma ordem das cortes portuguesas seriam admitidas no Brasil sem o consentimento do príncipe regente. Então, tudo que viesse das ordens das cortes portuguesas para cá precisariam ser assinadas pelo príncipe regente para ter validade. E na prática, isso acabou se tornando a separação política do Brasil e Portugal. E é óbvio que as cortes portuguesas não iriam aceitar que isso acontecesse, o que gerou todo aquele movimento que vai culminar na independência do Brasil, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que acabou de terminar nosso tempo de hoje. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Maravilha, então. Imagina, pessoal. Eu que agradeço a atenção de vocês. Obrigado por estarem presentes nesse frio que deve estar aí também na casa de vocês, assim como está aqui na nossa aula de hoje. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar mensagem para mim no particular, que eu respondo sem problema nenhum. Beleza? Abração para todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno, e todos que estão agradecendo aí, elogiando a aula. Obrigado mesmo.
Eu